No passado, uma nação em desenvolvimento, o povo venezuelano seguia firme em busca do progresso tão almejado. Afinal de contas, este povo é tão raçudo como o brasileiro. Mas tudo mudou depois da chegada do comunismo nos anos 90. Talvez você não consiga entender o que foi que aconteceu com a Venezuela. E você, que vota no PT ou que tem um pensamento mais socialista, talvez não conheça a dura realidade do povo venezuelano. E não tem ninguém melhor para falar sobre isso do que alguém que fugiu de toda essa desgraça chamada comunismo. Acompanhe agora a entrevista de um venezuelano que vai contar para vocês o que de fato acontece na Venezuela e em um país dominado pelo comunismo. Vamos juntos em busca da verdade. Como é seu nome? Marcelo Eduardo Gomes Martínez. Martínez. Marcelo é brasileiro? Marcelo é por causa de meu pai. Meu pai ele é brasileiro, né? E sua mãe é venezuelana? Minha mãe é venezuelana. Como é que seu pai parou lá? Meu pai parou nas décadas dos anos 80, né? Na época, obviamente, a Venezuela era uma grande potência, né? A economia estava estourando, como falam os brasileiros aqui. Acho que era um sinônimo de vanguarda na época, né? Era estável, Venezuela era estável, tanto que os estrangeiros na época, muitos estrangeiros, não só brasileiros, portugueses, espanhóis, alemães, todos foram e Venezuela abrigou todos, né? E meu pai foi em procura dessa estabilidade, né? Bem-estar, fazer dinheiro, essas coisas que brindava a Venezuela na época, né? Você lembra, você sabe quem era o presidente na época, que governo que estava na época? Na época, acho que era Carlos Andrés Pérez, antes de Hugo Chávez, logo foi Hugo Chávez em 99. Foi antes de Hugo Chávez? Foi muito antes de Hugo Chávez. Antes do comunismo se implantar lá? Foi, antes, muito antes. Então a Venezuela era um país capitalista? Muito fala capitalista, ou depende do termo de como as pessoas tomam o capitalista. Obviamente, eu lo veo de outro jeito, né? Se capitalismo é você ser progressivo, evolucionar, como se chama? Como te explico em português? Evolução, né? Nós éramos um país em constante evolução, em constante crescimento, né? Sempre em procura do bem-estar do povo na época, trabalhava muito por o povo. Venezuela era uma época dourada, onde o pessoal gostava de trabalhar, a cultura era trabalhar, entendeu? Não era uma cultura que hoje em dia é, como falam aqui, de la preguiça, né? De las pessoas que se atêm a um benefício, que o que hace é comprar a consciência deles. Então, na década de 80, a Venezuela era próspera, se aproximava mais do que a gente chama de um país capitalista. Exato, você fala capitalista, para mim era um país com um futuro progressivo, né? Progressivo. Em constante evolução. Você nasceu em que ano? Eu nasci no ano 88. Você nasceu em 88, então você tem 30 anos. 30 anos, faço 30 anos agora em novembro, 23 de novembro. Você vai fazer 30 anos, então... Vou fazer 30 anos. Você viu a mudança. Como é que foi sua infância na Venezuela na década de 90? Como é que foi essa transformação, né? Quando Chávez chegou? Não sei se você lembra de muita coisa. Então, tenho certo conhecimento, né? Acho que, por exemplo, eu me foco muito na educação. A educação acho que se deteriorou muito comparado com nos anos 80, 90. Por exemplo, eu comecei a estudar no ano 90, né? Que foi nós fala lá básica. Sim. Aqui. E acho que era muito interessante. O pessoal, os professores eram muito dedicados, né? Os maestros eram muito dedicados e se esforçavam porque
por la história, ensinar o que é a história da Venezuela na época, né? La A básica, cultura. que vocês chamam, é o que nós chamamos aqui de ensino fundamental. Ensino fundamental. Sim. Ensino fundamental. E acho que a gente aprendia muito, né? Porque acho que os professores na época trabalhavam com muito amor, né? Trabalhavam mesmo porque gostava de seu trabalho, gostava da profissão e queria mesmo ensinar nós, a criança na época, né? Levar a cultura, entendeu? Promover a cultura, viralizar a cultura entre nós, entendeu? Que hoje em dia isso já se esqueceu no meu país. Hoje em dia já não existe cultura. Hoje em dia, desculpa que te interrompa, a ensinança que ensina lá, ele fecha o ciclo, já não estudia a história da época antiga, sino que como que se Venezuela existe só do ano 99 para cá. É o que agora ensina lá. Do Chávez para cá. Entendeu? Não existe Simão Bolívar, não existe, não sei se você já escutou, Francisco de Miranda, entendeu? Sim, sim. El Gran Mariscal de Ayacucho, Sucre, muitos heróis da época, né? E já não se fala muito dele. E quando se fala é só para utilizar uma propaganda em nome do governo, em nome do comunismo. Não se fala a verdade, senão outra visão, né? Então, as pessoas têm a impressão de que a Venezuela só existe de Chávez para cá. De Chávez para cá. Como é que foi a transformação? Você lembra de quando o Chávez entrou no poder? Como é que... Lembro muito bem, porque eu sempre gostei da política, né? E quando ele entrou no poder, ele já entrou como uma espécie de... Ele gostava muito de aparecer na televisão. Ele se achava, para mim, no meu ponto de vista, ele se achava artista, né? Ele se achava um ator mais, um apresentador mais da TV. Tanto que ele, lá, eles falam, nós falamos assim, cadena nacional. É onde ele ficava até por 8 horas ou mais de 8 horas sentado frente à televisão. Ele encadenava todos os canais del Hugo Chávez, de la Nación. Então ele já se te metia na mente, me entendeu? Já tu não podia assistir um desenho animado, as mulheres, as mães da época que não podiam ver sua novela, a gente não podia assistir um jornal. Então, o Chávez ficava 8 horas seguidas na televisão, na cadeia nacional, em cadena nacional, em todos os canais. Em todos os canais de televisão. Falando o quê? Nas canais, na rádio. Na rádio? E então, essa é uma pergunta muito interessante. Falando que ele era uma pessoa que ele falava, hoje ele reunia todos os ministros, que hoje em dia Maduro faz a mesma coisa. Ele reunia todos os ministros e a gente vai falar sobre a economia. Sim. E o menos que eles falam é economia. O tema que eles menos tocam é economia. Ele empieza a falar de que quando Chávez era pequeno, de quando Chávez entrou no exército, que se Chávez tuvo um general que era boa gente, ou que havia um general que era chato com ele, e blá blá blá. Uma história, ele pensava com essa história, de uma história pulava para outra história. E assim passava ele todas as horas que ele queria, só falando, comprando a ideologia, ou seja, comprando a consciência do venezolano. E, por exemplo, ele era uma pessoa que, obviamente, ele era como carismático, né? Chamava atenção. E muitas pessoas se identificavam com ele, mais que todas as pessoas que são de bajos recursos, né? De baixos recursos, por causa de que ele le queria brindar como essa confiança de que ele ia ajudar essas pessoas, que era todo ao contrário. Ele criou uma espécie de deterioro na sociedade, né? Em nossa sociedade, já que o que ele vendia nesse momento, essa publicidade que ele fazia, era para seu bem-estar, era riqueza para ele e sua família, e pobreza para o pobre que já era pobre na época.
Então, o Hugo Chávez, ele tinha um grande carisma, né? As pessoas olhavam para ele, se identificavam com ele. Certo. As pessoas pobres, né? As pessoas que... Os pobres, só os pobres. Que ele não tinha um conhecimento, né? Ou el que nunca tinha ido na escola, el que nunca... Então ele comprava essas pessoas, ele se inventava lá uma questão que todo mundo chama las misiones. O que é isso? Misiones é espécie de lo que intenta fazer o governo aqui. Por exemplo, el Bolsa Família, ou por exemplo las casas que dá o governo. Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Por exemplo, as pessoas que do Nordeste, né? Sim. Que, por exemplo, Lula ele trata de comprar com coisas que ele não tem, que é difícil ele conseguir. E ele, obviamente, compra com essa coisa, por exemplo, pode ser com 1 quilo de arroz, com água, que ele promete água e nunca levou água, nunca ajudou ao povo. Nunca vi, por exemplo, que eu que he estudado algo, sempre estou lendo. Ele fez muita promessa de como levar água ao Nordeste, de como ajudar o Nordeste que não esteja passando tanta sede, essas coisas. E o menos que ele fez foi isso, que ficou em promessa como fazia Hugo Chávez, né? Era só promessa, ele fazia promessa e comprava as pessoas com algo que ele não tinha, que era de difícil acesso na época, ou seja, que ele não ajudava como tal, ele comprava. Ele comprava as pessoas. Ele comprava as pessoas. Não sei se... Acho que esse é mundial. Ele é nós fala dicho. Aqui acho que vocês falam refrão ou... Como se fala? Se me vale a ideia. Uma frase. Uma frase muito popular que diz: dale um pescado a um homem, ou um peixe, vou tratar de falar em português. Dá um peixe para um homem e alimentará ele por um dia. Ensina ele a pescar e você vai alimentar ele para toda a vida. Entendeu? Chávez era ao contrário. Ele ia lá e onde você dava um telefone, ele ainda dá um carro. Entendeu? Ele fazia isso. Faz ainda, o Maduro continua fazendo isso. Tanto assim que, para não ir tão longe, Maduro está dando gasolina de graça para nosso povo. Então, assim, Hugo Chávez, o chavismo na Venezuela, ganhava as pessoas com assistencialismo. Exatamente. Tipo Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Como subsídio, subsidiando as pessoas. Sim, subsídios. E todas as pessoas acabavam aprovando o governo e, pelo que você falou, pelas suas palavras como venezuelano, as pessoas entraram numa cultura de preguiça. Exatamente. As pessoas pararam de trabalhar no campo, né? Por exemplo, de sembrar. Sim. Perdeu a cultura de sembrar para poder cosechar, que aqui fala cosechar também, né? Você sembra para colher. Semear. Entendeu? As pessoas se dedicavam simplesmente a ficar sentado em casa olhando a televisão, né? Se dedicavam a escutar ele e sua piada, passava todo o dia fazendo piada, contando história da sua vida e da vida da sua família, de sua avó, de sua tataravó, coisa que não tem nada a ver com a realidade que a gente estava vivendo na época. E com isso, ele chegava e, por exemplo, ele era muito esperto, no sentido de que ele chegava e com essa questão de querer hipnotizar as pessoas. Idiotizar. Vamos falar hipnotizar, porque idiotizar fica muito... Hipnotizar. Hipnotizar, só que você pronuncia o P, né? Nós falamos hipnotizar. Hipnotizar. Quando ele fazia isso, ele chegava e lançava sobre a mesa uma lei. Vamos trocar esta lei. E o povo ia, aplaudia e aceitava. Tanto assim que ele fez
Por exemplo, que hoje em dia se vive no Brasil. Ele desarmou todo o povo do bem. Todo cidadão de bem, ele desarmou ele. Peraí. Antes de Hugo Chávez, as pessoas tinham arma. Não todas as pessoas tinham arma, as Mas pessoas tinham acesso a um porte de arma. Aí quando ele entrou, ele desarmou todo mundo. Desarmou todo mundo. Esse foi o primeiro que ele fez. Eu acho que para poder tomar o controle, né? Porque hoje em dia quem tem o controle é a delinquência no meu país. Terminou armando a delinquência, né? Porque a delinquência não precisa porte de arma. Entendeu? E toda essa arma que ele recolheu no país inteiro, que falaram que iam a queimar ou que as que estavam boas iam a ser doadas para a polícia, militares. Não, essa arma foi vendida para entre os, como se chama, prisões, né? As prisões? Prisões, muitas prisões, muitos bandidos armados. Incluso, se as pessoas pesquisar no YouTube, no Google, aparece lá rebeliões que aconteciam dentro dos presídios e o governo nunca deu conta de como solucionar esse problema. Por quê? Porque foi algo que ele criou e não pôde controlar. Sim. Por causa disso. Então, a primeira coisa que o Hugo Chávez fez foi desarmar a população assim que ele entrou no poder. Vamos falar agora dessa transição. Por que você veio para o Brasil? Eu vim no Brasil, primeiro procurando, como quem disse, minha estabilidade, né? Mas você veio agora durante a crise? Antes vinha só de férias, né? Sempre eu optava por vir de férias. A última vez que eu estive aqui no Brasil foi no 2014, né? 2014. 2014. Já tinha crise ou a crise estava começando lá? Estava começando. Como a crise não tinha empeorado, né? Porque a inflação não estava tão elevada, mas já se estava elevando. Ela começou, acho, quando os Estados Unidos deixou de comprar ou baixou petróleo. Deixou de comprar, baixou a quantidade de petróleo que comprava diário, né? Houve uma época que ele comprava diário 3 milhões ou mais de barris diários de petróleo. Diariamente. E se você perceber, é o único ingresso que entra na Venezuela. E é o único que pagava em efetivo. Então, toda a crise começou, porque a economia da Venezuela era baseada no petróleo. No petróleo. Ainda é baseada no petróleo. Ainda é baseada no petróleo. Ou seja, a Venezuela é o poço petrolífero, o maior poço petrolífero do mundo inteiro. E é pobre. É pobre. Estranho isso. Isso acontece por estar mal administrado. Sim. Acho que as pessoas que estão no poder não estão altamente capacitadas para desempenhar esse cargo, né? E eles simplesmente estão afim, eles todos os dias vão a trabalhar a fim de como proteger o poder onde eles estão, como conservar esse poder, entendeu? Eles não se enfocam em que uma criança não tem que comer, de que 1 quilo de arroz baseado, 1 quilo de arroz convertido em real, 1 quilo de arroz está praticamente R$200. 4 quanto? R$200. Convertido em reais, 1 quilo de arroz tá em bolívaros, que é a moeda local, custa R$200. Convertir, exato. Transformando o bolívar a dólar, a real, praticamente 1 quilo de arroz, que aqui 5 quilos de arroz, o mais econômico vale R$8, 5 quilos, 1 quilo vale R$200. Aí uma hiperinflação, acho que uma hiper ficaria pequena, uma super mega inflação. A Venezuela não produz arroz, não planta, porque o povo saiu do campo. Saiu do campo, todo foi para a cidade. Meu Deus. Por quê? Porque o presidente praticamente, é tanto assim que ele achou que o cara era tão inconsciente e falava muita incoerência, que uma vez ele queria colocar o povo venezuelano a sembrar na cidade. Tanto campo que a gente tem
nós fala llanura, tanta llanura ampla para a gente sembrar. Não, ele estava falando para os pessoal tinha que sembrar alface, cenoura, qualquer coisa no seu apartamento, no térreo do seu apartamento, na casa de uma pessoa no fundo, no quintal, entendeu? E é algo que eles praticamente são tantas coisas que acho que a gente o tempo não vai alcançar, né? Mas, por exemplo, não sei se você escutou, agora há pouco Maduro, dos assessores de Maduro falou, como a gente não está conseguindo frango, não estamos conseguindo carne, a carne não está dando conta para abastecer o povo, a gente escutou que o coelho é uma carne boa e que se pode criar no fundo, no quintal, porque ele se reproduz. E um coelho dá tantos coelhos por ano. E uma pessoa pode automaticamente comer coelho. Ou seja, essa é a solução que ele estava procurando para o desabastecimento que hoje em dia a gente sofre no país. Você passou fome lá? Seus amigos? Sua família? Tenho amigo incluso que já morreu de fome. Minha família muitas vezes se vieram com... E ainda se continua a ser bem, como quem diz, golpeada, né? Por causa de que hoje tem para comer, amanhã não. Como é que foi a sua experiência com essa escassez? Eu cheguei lá no 2015 de novo, eu estava aqui no 2014 e voltei no 2015, meu pai foi transplantado de rim e acho que isso largou minhas férias, né? Porque saiu de emergência, que foi uma benção de Deus, ele foi transplantado de rim. E eu voltei em fevereiro de 2015. Quando eu voltei, eu nem acreditava no que... Quando eu cheguei no aeroporto, que meu primo foi pegar eu, a gente foi comprar uma bolacha. E a bolacha, quando eu vim no 2014, em agosto de 2014, a bolacha custava 6 bolívares. Quando fomos comprar essa mesma bolacha, custava 120 bolívares. Eu fiquei como que impactado, né? Porque em tão poucos meses, como a inflação se elevou. É algo que era inacreditável. Então, lo que eu levei um dinheiro, né? Obviamente, trabalhei aqui, vi essas coisas, com a intenção de, na época, era taxista. Eu ia comprar um carrinho melhor, tinha um carrinho mais velho, eu ia comprar um carrinho melhor. Quando eu cheguei, o que eu tinha não alcançava para comprar um carrinho melhor. E isso virou sal e água, desapareceu, porque todo estava absolutamente caro por causa da inflação. Então eu tive que começar a trabalhar ajudante de pedreiro, ajudante de pintor, pintando essas coisas, até que consegui me estabilizar com o cacau. E vi como uma espécie de... me tive que sair da cidade e entrar mais, aqui fala assim o mato, né? Sim. Que é mais boscoso, né? Que é onde se produz o cacau e essas coisas. E a situação estava ficando cada vez mais complicada, porque um salário não dava para você manter sua família. E 1 quilo de arroz, como eu falava, era difícil, era ouro conseguir arroz. Leite para as crianças, é muito difícil conseguir leite. Se você quer comprar mortandela, era um olho da cara você comprar 100 gramas de mortandela. Entendeu? É verdade que faltou papel higiênico lá? Faltou. Ainda falta. Tem casa que ainda falta. Não tem papel higiênico. É verdade que, por exemplo, crema dental, sabonete para tomar banho. As pessoas pegou uma epidemia de que coceira, ou seja, nós falamos sarna, né? Sim, uma sarna. Outros chamam escabiose, que é o nome científico. Por causa de que não tinha sabonete. Para fazer a higiene. Porque não estava entrando dinheiro, não se estava vendendo petróleo, não estava. Então se diminuiu tudo, né? E o que se produz não dava abasto, ou seja, não dava conta para o povo inteiro, né? Então eu me vi muito forçado, como eu falei, me forçado a ir para o mato, né? A trabalhar o campo, a fazer qualquer coisa, fazia
Um dia sembrava, um dia trabalhava com cacau, um dia colhia cacau, coisa que nunca fiz na minha vida, né? Qual foi o dia mais difícil para você lá? Nossa, acho que tuve muito, né? Porque a maioria dos dias a gente nem tomava café de manhã, a gente só jantava a vezes, para poder economizar a comida. Só para dormir de barriga cheia, né? Para dormir de barriga cheia praticamente. O que vocês comiam? A vezes era mandioca só, a vezes não tínhamos nem manteiga, só você fervia a mandioca, que nós falamos lá, juca sancochada. A gente comia só mandioca só, para poder aguentar, né? Vi pessoas que não tinham nem sequer para comer isso, não tinha para comer mandioca. Não tinha nem mandioca? Não, nem mandioca para comer. E você dava uma bolacha para essa pessoa e como que botava o alma para o corpo, né? Porque a pessoa tinha 3, 4 dias sem comer, por causa de que não tinha dinheiro. E como lá é nesse bosque, nessa floresta, é só cacau, quando acabava a cosecha, nós falamos cosecha, que é a temporada do cacau, sim, o pessoal não trabalhava com mais nada, porque lá só se trabalha o cacau, entendeu? E eu acho que o dia mais difícil na minha vida, foi um dia que eu tinha, era tanta a inflação no país, eu trabalhava, ainda não tinha meu próprio negócio, não era minha própria firma, trabalhava para outra pessoa comprando cacau, eu ia de produtor em produtor, com uma mala cheia de dinheiro, que é algo absurdo, né? Mas a gente carregava por decir 100 mil, 300 mil em um bolso de bolívares na época, que era bastante dinheiro. Como decía aqui agora, 300 mil reais, entendeu? Todo em nota de 100 e de 50 num bolso e pagava à vista na mão do produtor. A gente pagava mais barato porque a gente ia e comprava diretamente dele e depois a gente revendia. O meu chefe revendia na época. Um dia eu parei em uma padaria e essa padaria vendia de tudo. Por causa da situação, se ele achava que aqui fala quiboa, ele vendia quiboa. Não tinha pão porque não tinha farinha, mas tinha quiboa. Se ele achava sabonete ele revendia. Se ele achava arroz ele revendia. E na época, como não se achava arroz, não sei como falariam aqui, o arroz que é que a gente dá para as galinhas. Sim. É a ração. Ração de galinha? Sim. Ah, bueno. Esse arroz, lá fala arroz de pollo, arroz de pollito. Essa ração era o que o pessoal comia, comprava, fervia, jogava sal Então, e comia isso, entendeu? Chegou ao ponto das pessoas comerem ração de galinha. Ração de galinha. Ou seja, o arroz, ele fala arroz picado. Sim. É arroz picado praticamente. E chegou uma menina que eu acho que essa noite eu cheguei na minha casa e chorei porque eu tinha no meu bolso aproximadamente uns 300 mil bolívares fuertes na época. E essa menina foi comprar, eu não sei onde ela conseguiu, acho que eram uns 2.000 bolívares, e comprou medio quilo de arroz picado, que é arroz para galinha. Com todo esse dinheiro? Com 2.000 bolívares custava, medio quilo custava 2.000, 1 quilo custava 4.000. 4.000 bolívares fuertes. E ela comprou 2.000 bolívares fuertes, que é medio quilo. E a gorda, que era uma gorda, a dona da padaria, dava para perceber no olhar, na boca da menina, que estava branca, pálida, resseca, que eu tinha mínimo uns 2, 3 dias sem comer. E essa pessoa, essa dona dessa padaria, ela é do partido PSUV, que como decía aqui, PT, é chavista. Ela era chavista. Eles são os que têm um contato para revender as comidas que se acham, né? Na época ainda não estava ficando a situação ruim. E o que acontece? Como eles têm esse poder, na época ela não tinha pão, mas tinha arroz picado. E ela falou: "O que você tem, moça?"
Fala, não tem força para falar, fala com vontade, fala com força. A menina não tinha nem força para pedir o arroz que mandaram a comprar. Porque a vezes em uma casa são 6, 7 pessoas. Imagina, a maioria são crianças. Apenas eles conseguiam 2.000 bolívares. Que sabrá Deus como essas pessoas conseguiam esses 2.000 bolívares fazendo o quê? Elas corriam a comprar um arroz para ferver com sal e comer. Entendeu? Uma sopinha de arroz praticamente fazia. Você chegou no Brasil esse ano? Eu cheguei o ano passado. O ano passado você chegou. Com certeza, do ano passado para cá, a coisa piorou. Né? Muito. Muito, né? Muito. Você saiu de lá para fugir dessa situação? Exatamente, para procurar algo melhor para poder ajudar a minha família, né? E hoje você trabalha como Uber? Trabalho como Uber, trabalhava num supermercado, só que estava muito difícil, né? E passei a trabalhar somente no Uber. Também trabalhava fazendo salgado. Desde que cheguei, trabalhava sempre em 2 empregos. Trabalhava de 14 a 16 horas e dormia 4 ou 5 horas só. E não foi tão complicado para você, porque você já tinha um parente aqui, né? Mas foi complicado. Foi complicado porque eu cheguei em uma época onde o Brasil estava apresentando uma taxa de desemprego, né? Que na época, o ano passado, era 14 milhões. E estava apresentando o problema de que estavam instituindo a Dilma e entrou o Temer. Que acho que graças ao Temer a gente está aqui hoje, né? Porque ele permitiu, ele foi o primeiro que falou para o mundo que ele dava oportunidades para o venezuelano entrar por 2 anos, vir a trabalhar, se recuperar, se a coisa melhorar, pode ir, se não, renovar. O Temer foi o primeiro em dar essa informação, o primeiro em ajudar os venezolanos, que foi quando se abriu a fronteira. De aí, os outros países também começaram a prestar apoio, né, a receber o venezolano e dar esse tipo de, como se fala, de permissão, né, para poder entrar no país e trabalhar. Então eu agradeço muito a essa decisão que ele tomou para eu poder entrar no país e trabalhar. Você deixou pessoas importantes lá na Venezuela? Deixei. Quem foi que você deixou lá? Deixei minha filha, né? Minha filha hoje em dia tem 7 anos. Deixei minha mãe, deixei meus irmãos. Minha mulher estava grávida. Tudo que você ganha aqui você manda para eles? Praticamente não tudo, porque aqui na vida tem que se manter. Mas sempre mando uma porcentagem, né, do meu salário, por o que eu faço. E por isso cada dia estou tratando de melhorar. Por exemplo, vou como subindo a escada, né? Graças a Deus hoje consegui ter meu carro, estou trampando de Uber, estou trabalhando como Uber. E é uma renda maior, né? Não é que uma renda milionária, mas dá para me manter, pagar meus gastos. Você conseguiu financiar um carro? Consegui financiar um carro. Tuve que trabalhar 1 ano forte a juntar para poder dar uma inicial. Sim. E mientras juntava, imagina, ficou difícil, eu tinha que mandar para a Venezuela, ajudar aqui. Sim. E não é fácil para, como hoje em dia está a economia aqui no país, que está virando uma hiperinflação. Você acha que o Brasil está indo pelo mesmo caminho? Tenho certeza que está indo pelo mesmo caminho. Mesmo caminho da Venezuela? Mesmo caminho da Venezuela. Por 2 fatores importantes. O primeiro fator é a economia, o segundo fator é a segurança, né? Acho que a delinquência... Não tem segurança no Brasil? Tem, ainda tem, mas não como deveria ser, né? Porque a gente, por lo que eu escuto, o que a gente olha na mídia, né? Rio de Janeiro é uma cidade que está descontrolada, né? E, por exemplo, muitas outras partes do país, do Brasil, também está sofrendo a mesma calamidade, que é a delinquência.
Como é que você vê as eleições aqui no Brasil? Se você, eu não sei se você, não, acho que você não pode votar. Não posso votar. Mas em quem você votaria hoje no Brasil se você pudesse votar aqui? Eu votaria, eu acho de todos os caras, já analisei, vi todas as propostas dos caras que querem tomar o curso, querem tomar a agenda do país. Para mim, o único candidato que provavelmente ele oferece as duas coisas práticas, que os dois fatores que acabamos de falar, economia e segurança, é o Bolsonaro, né? Apesar de que as pessoas e a mídia, né? Mídia, outras pessoas, outros candidatos, tratam de sujar o nome dele, né? Tratam de como que atrapalhar sua campanha, né? Mas você tem essa opinião por ele mesmo, sabendo que ele, por exemplo, ele era contra a vinda dos venezuelanos para cá? Eu acho que depende de como a pessoa entende, ou como você fala, interpreta, como você interpreta o que ele fala. Acho que sempre levam por outra via que não é a que ele fala, entendeu? Ele não falou precisamente de que o venezuelano não ia entrar. Ele falou que tinha que haver como uma espécie de uma triagem. Exato. E porque as pessoas que estavam entrando, todas estavam ficando em Boa Vista, né? Sim. E estava gerando um caos, estava gerando confusão, estava gerando desabastecimento no mesmo estado, que é um dos estados mais pobres que tem no Brasil. E já ele não tem como manter o povo de aí, né? Os habitantes de aí, e chega mais habitantes. É muito difícil, por exemplo, a quantidade de empresas que tem aí não é muita, né? Não tem emprego nem para brasileiro, né? Não tem emprego nem para brasileiro. Imagina a quantidade, na época, não sei quanto está entrando hoje, mas faz uns meses atrás, diário entravam umas 800 pessoas. Por dia? Por dia, diário. De onde você vai tirar para alimentar essa pessoa? Entendeu? Se você pudesse definir o comunismo em poucas palavras, como é que você definiria o comunismo? Eu acho que o comunismo é um deterioro. Deterioro, como te explico? Ele é, para mim, ponto de vista, atraso. Atraso porque o comunismo está basado em comprar consciências com pouco, mientras lo que predica ese partido, ese comunismo, lo que defenden eso, roban muito, entendeu? Eles pegam tudo e dá pouco para... Ele dá a entender de que porque você é brasileiro, você tem direito a uma Bolsa Família, você tem direito a uma casa, mientras ele quanto está roubando, com quanto ele está ficando. Não sei o Brasil, não sei como funciona no Brasil, mas no meu país é assim, funciona assim. No meu país, ele dá um apartamento para você, mas quando ele dá um apartamento para você, eles têm propriedade em Aruba, propriedade fora do país. Entendeu? É como se roubasse o teu carro e te desse uma carona. Exatamente. E o Brasil está indo por o mesmo caminho. Mesmo caminho. Por o mesmo caminho. E acho que o fator principal é a economia, a inflação. Eu cheguei aqui, meu salário era de... me retirei agora há pouco, R$1.300. Meu salário em reais, ele nem baixou, nem subiu. Era R$1.300. Pero se você se basa no dólar, R$1.300, eram $400 o ano passado. R$1.300, são $300 praticamente hoje em dia.
Por causa de quê? Da inflação. E o preço das coisas subiram e o salário? E o salário não sube, porque, por exemplo, a lo melhor o povo não nota a leve inflação. Por exemplo, um papel higiênico de 4 custava R$8, passou a valer R$10, R$11. O povo não nota esses R$3, mas 3 aqui, R$2 aqui, R$1 lá, quando você vai perceber, se for o salário. E o pessoal que cobra salário mínimo, ele come ou paga um aluguel, porque muito brasileiro não tem casa própria. Normalmente ele tem que pagar um salário mínimo, um aluguel. E com um salário mínimo, quanto vale um aluguel? Um salário mínimo, praticamente. Talvez até mais. Talvez até mais, depende da zona, porque se você anda buscando, como estamos falando, uma zona mais tranquila, menos perigosa, vai custar mais, vale muito mais. Em uma zona mais riscosa, vale menos, mas você está, como se fala, vulnerável a perder tudo, né? Vulnerável a perder tudo. A perder a própria vida, uma bala perdida, por exemplo, essas favelas, esses bairros. Se você pudesse dizer, mandar um recado para os brasileiros, se você pudesse dizer algo para os brasileiros, o que Acho você que diria? o brasileiro deveria de abrir mais os olhos. O brasileiro deveria de chamar a consciência, né? Tocar-se na consciência. E aqui é um país muito maravilhoso. Acho que é um país muito maravilhoso, com muita oportunidade, com capacidade de evolução. Acho que é expansível, é algo que não tem limite. Contra fatos, não há argumentos. O comunismo é um sistema falido, opressor, e que apenas suga e oprime as pessoas que fazem parte dele, que na verdade são vítimas dele. Porque quem faz parte do comunismo está no poder, sugando as pessoas, destruindo sonhos e enriquecendo à custa da desgraça alheia. Tenho certeza que este documentário, que esta entrevista, talvez tenha mudado muito a sua maneira de pensar acerca do socialismo e do comunismo. Compartilhe este vídeo com outras pessoas para que a nação brasileira tenha ciência do real perigo que se aproxima do nosso país. O nosso inimigo agora é o comunismo e nós precisamos combatê-lo com unhas e dentes, para que nós não nos tornemos em mais uma Venezuela.